Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, queridos irmãos e irmãs. Nesta quinta-feira da oitava de Páscoa, nós vamos meditar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Esse Evangelho é uma continuação do Evangelho de ontem, dos discípulos de Emaús. O Evangelho de ontem encerrava dizendo que os dois discípulos de Emaús, fizeram a viagem de volta para Jerusalém, depois de terem reconhecido Jesus ao partir do pão, encontraram em Jerusalém os 11 reunidos com os outros discípulos, relataram a esses que viram o Senhor e que tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então o Evangelho de hoje conta que quando esses dois discípulos estavam falando isso, que tinham reconhecido Jesus ao partir do pão, Jesus veio e se colocou no meio deles e saudou a todos com a saudação pascal: a paz esteja convosco. Mas interessante que o Evangelho de hoje diz que os discípulos não conseguiam acreditar que era Jesus quem estava diante deles, porque eles estavam muito alegres. Queridos, como chama a atenção nossa esse detalhe do Evangelho, que os discípulos estavam muito alegres por verem o Senhor, mas ainda não conseguiam acreditar. Realmente, queridos irmãos, a fé é muito mais do que uma emoção, é muito mais do que uma alegria. Mas nós não podemos, de modo algum, desmerecer esse sentimento de alegria, não podemos desmerecer a emoção, porque esses sentimentos podem nos predispor à verdade. Isso me faz lembrar daquela passagem que também está no Evangelho, de um mestre da lei que disse a Jesus que realmente o primeiro mandamento da lei de Deus era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e o cumprimento desse mandamento estava acima de toda a lei, de todos os holocaustos. Então, Jesus respondeu para esse mestre da lei: tu não estás longe do reino de Deus. Ele, aquele mestre da lei, ainda não estava no reino de Deus, porém, ele estava perto do reino de Deus. Ele apresentou uma boa disposição, ainda que o mestre da lei não confessasse a fé em Cristo, que era esse o passo decisivo para que ele entrasse no reino de Deus, mas algo estava preparando aquele mestre da lei para o reino de Deus. E o que o preparava para entrar no reino de Deus era acreditar que o primeiro mandamento da lei de Deus, o maior mandamento, era amar a Deus sobre tudo, e o segundo mandamento era amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, então, os discípulos estavam muito alegres, mas uma alegria que vinha de uma emoção passageira, mas essa alegria será importante para que eles se mantenham em pé até Pentecostes, quando virá então o Espírito Santo que dará forma à igreja. Então, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor, no meio dos seus discípulos, disse a eles:
Eu não sou um fantasma. Fantasma não tem carne e osso, mas eu tenho carne e osso. Pega em mim, vede minhas mãos e meus pés. Tendes alguma coisa para comer? Deram para ele um pedaço de peixe e ele comeu. Chama-nos também a atenção a realidade do corpo de Jesus ressuscitado. É o mesmo Jesus, agora com o corpo glorificado. Queridos irmãos, os discípulos tocaram no corpo do Senhor, aquele corpo que havia sido crucificado. Queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus mostra também como será a nossa ressurreição. Esse nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, não está destinado a ser pasto para os vermes. Esse nosso corpo será guardado para os céus, será ressuscitado no último dia. É por isso que os corpos daqueles que creem são enterrados, sepultados com zelo. Uma vez no ano, no dia 2 de novembro, a igreja faz memória de todos esses que ressuscitarão, que na verdade já começaram a sua ressurreição quando andaram neste mundo na presença do Senhor, recebendo os santos sacramentos. É por isso que um salmo deste tempo pascal reza assim: até no repouso o meu corpo está tranquilo, o Senhor não me abandonará à corrupção do túmulo, o Senhor não nos abandonará à morte. Queridos irmãos e irmãs, depois dos discípulos tocarem no corpo do Senhor, eles ouviram Jesus dizer para eles que era necessário que o Filho do Homem, o Cristo, sofresse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e que os discípulos seriam testemunhas de tudo isso. A igreja, então, ela testemunha em todos os lugares e em todo o tempo o mistério da nossa redenção. Ou seja, a igreja anuncia a morte, a paixão e a ressurreição de Jesus. A Santa Missa que o Senhor nos deixou é memória do acontecimento da cruz. Na Santa Missa nós proclamamos a morte de Cristo e também a sua ressurreição. Saímos há poucos dias da Semana Santa e vejam que todos os anos a Igreja celebra intensamente na Semana Santa o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A liturgia da Semana Santa é riquíssima e torna presente o Calvário. Como nós católicos somos criticados por conta disso, por aqueles que não creem e por aqueles que se dizem cristãos, mas se separaram da única Igreja de Cristo. Meus irmãos, não deixemos nos abater diante das críticas, continuemos a celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eu digo a vocês, se não fosse a Igreja Católica, tudo isso cairia no esquecimento. Graças à Igreja Católica, a cruz brilha, a Igreja, como dizia São Leão Magno, prolonga a obra de Jesus. Por causa da Igreja Católica, a morte do Senhor é proclamada como redenção. A ressurreição de Jesus é anunciada a todo mundo como a nossa justificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.